Ei, gente, tudo bem com vocês? Falei que vocês me viam por aqui pelo YouTube, né? Que eu ia gravar os vídeos. Então, tô aqui cumprindo minha promessa. Quem tá me acompanhando lá no Instagram sabe que eu avisei lá que eu vou dar uma sumidinha por lá. Só que tem a exceção da terça-feira, tá, gente? Porque a gente tem toda terça-feira lá, eu abro caixinha de perguntas para vocês perguntarem e isso vai continuar, tá bom? Então amanhã eu vou colocar meu aplicativo de novo lá, vou deixar a caixinha de perguntas para vocês perguntarem. E depois vou gravando os vídeos e tudo mais na terça-feira que vem também, tá bom? Então toda terça-feira nós temos a caixinha de perguntas, não está anulado, tá? Mas eu vou estar um pouquinho mais sumida lá do Instagram para eu conseguir resolver umas coisas da vida pessoal e também conseguir gravar os vídeos aqui pro YouTube, porque eu quero monetizar esse canal, gente. Me ajuda aí, vou ver se dá para colocar aqui do lado, né, como que tá a minha situação aqui no YouTube. Ainda falta muitas e muitas horas para eu conseguir atingir aí a classificação para poder monetizar. Eu peço ajuda aí, que você se inscreva, deixe o seu like, assista esse vídeo até o final, né? E veja aí outros vídeos também, maratone aí os assuntos que te interessam, tá bom? Pra gente conseguir aí juntos aí eu conseguir monetizar o canal, tá bom? E esse Dani Responde de hoje, né, tem várias perguntas, são 10 perguntas aqui, perguntaram da minha mãe, perguntaram sobre defraudação emocional, sobre o sentimento de estar ficando para trás porque não tem, né, ninguém ainda, sobre até meu cabelo, gente, vou falar um pouquinho do meu cabelo hoje, perguntaram. Então vamos lá para mais um Dani Responde, bora? Então, gente, vamos começar falando aqui, né, já que meu cabelo tá meio diferente, eu vou aproveitar para responder aqui. Teve alguém que me perguntou assim, como cuida dos cabelos? Gente, eu tô fazendo a transição pela nem sei que vez que eu tô fazendo, então já fiz questão, né, já que tinha essa pergunta, de vir aí com o cabelo um pouco mais cacheadinho, só sequei a franjinha aqui, tá, pra vocês verem como que ele tá com as pontas ainda meio lisas, eu cortei o máximo que eu pude pra poder ver se cacheia logo, então aqui atrás tá mais cacheadinho, mas aqui na frente ele tá, né, um pouco mais cacheado e mais liso aqui embaixo, tá meio estranhinho assim, mas daqui a pouco ele vai terminando de cachear tudo, eu vou cortando até sair tudo, tá? Foi o que eu tive coragem de cortar só até aqui. Foi uma fase assim, né, de transição, uma fase assim, meio confusa, né, de estar assim, trocando um pouco de produtos e testando algumas coisas, né, tentando me adaptar, tô fazendo muita escova, passando muita chapinha, né, mas eu tô querendo parar um pouco com isso pra deixar ele cachear mesmo. Então hoje eu já vim assim, sem deixei ele cacheadinho mesmo, né? Para poder já ir acostumando. Tô tentando me esforçar para só fazer escova, chapinha de vez em quando só, tá? Pra ver se ele cacheia logo, que eu tô doida que ele cacheia e cresça um pouquinho, né? Que eu gosto do meu cabelo, pelo menos aqui assim, né? No ombro, tá? Mas então é isso, né? Para cuidar, não tem muito segredo, eu não tenho muita coisa assim, não fico fazendo muita coisa em especial, não. Eu só cuido de sempre hidratar, eu sempre uso cremes hidratantes. E agora, ultimamente, o cuidado que eu tô tendo é evitando alisar tanto, apesar de que tem hora que eu não vejo outra alternativa, porque cabelo cacheado, e quando tá em transição, tem hora que ele, você simplesmente não consegue ajeitar ele. Então você é obrigada né, a alisar, né, a fazer uma chapinha ou escova. Mas eu tô tentando evitar e hidratando bastante para ver se ele, né, fica legal aí cacheado. Outra pergunta também, né, que tem a ver com aparência, né, me perguntaram o que que eu acho de plástica, sendo cristã, né, o que que eu acho. Bom, eu nunca fiz plástica, né, não acho que seja uma coisa também que seja pecado a princípio, né? Mas eu nunca concordei com exageros, né? Na verdade, eu acredito que a plástica, né, quando ela surgiu, né, essa ideia de fazer plástica, foi com o intuito de reparação, né, e não de estética. Eu não sei, né, não pesquisei sobre isso, mas eu penso que a plástica deveria ser mais utilizada mais com esse fim de reparar algo que realmente necessite de uma mudança, né? Fazer uma restauração, né? Igual no caso de um acidente ou alguma coisa assim. Mas hoje em dia está muito exagerado, né? A pessoa quer mudar da cabeça aos pés, quer mudar tudo, né? Porque inventaram, né, estabeleceram um padrão no mundo do que é ser a bonitona ou né, a ficar mais sexy e tal. Então, assim, eu acho que, né, cada um sabe de si, cada um tem que tomar a sua decisão, né, ver se tá precisando mesmo ou não. Eu acho que tem que ter equilíbrio, né. Não é que eu seja contra, mas eu acho que
tem gente que o pecado está justamente de estar numa paranoia de perfeição, que eu acredito que isso não agrada a Deus, né? Esse culto ao corpo, né? O culto à perfeição, né? Então, acho que isso não agrada a Deus. Mas, fazer uma coisinha ou outra ali, dar uma melhoradinha, né? Acredito que isso não tem problema nenhum, não. Sendo cristã, faz também, se ajeita aí, vai ficar bonita pro seu marido. Aliás, eu sempre bato na tecla aqui, né? Sempre falo que a solteira cuida das coisas do Senhor, né? Para ser santa, tanto no corpo como no espírito, né? Mas esse mesmo versículo fala que a casada cuida, né? De agradar o marido, né? Então, eu acredito que quando você está casada e se você quer fazer algo que para agradar o seu marido, né? Acho que tudo bem, né? Tem que dar uma ajeitadinha mesmo, né? Tanto o marido também se cuidar para a esposa e a esposa se cuidar para o marido, faz parte. Vamos lá então para a terceira pergunta, né? Dani, o que aconteceu com sua mãe para ela ficar acamada? Então, né? Isso é uma baita de uma interrogação, porque aqui o que você está perguntando é qual a causa, né? O que fez com que minha mãe parasse de andar. E na verdade, essa resposta assim certinha, nem médico nenhum nunca nos disse, né? Qual foi a causa. Mas a minha mãe já passou, né? Já vão fazer 9 anos que ela tá assim. E ela já passou por vários exames de várias coisas para descobrir a causa. Mas a conclusão, né, que os médicos chegaram foi que é uma causa neurológica, ou seja, né, quando não tem muita explicação, eles falam que é neurológico, porque também nem tudo, até a medicina não tem resposta para tudo, a ciência não tem resposta para tudo, né? Então, eu não sei te dizer o que exatamente causou, né? Eu sei te dizer o que não foi, que é o que sempre me perguntam, né? Foi algum acidente? Foi derrame? Foi queda? Não, não foi nada disso, né? Minha mãe não teve derrame, minha mãe não teve acidente de carro, acidente nenhum, queda, nada disso, tá? Nada disso. Ela começou a ter uma falha na perna, né? Provavelmente ocasionada por conta de problemas na coluna dela, só que essa questão, esses problemas na coluna dela não a deixariam sem andar, tanto que a princípio, né, um ano antes dela parar de andar, ela já estava fazendo um tratamento com o ortopedista, e o ortopedista, que inclusive era um médico muito conhecido, amigo da família, né, então ele viu que o caso não era com relação à coluna, não era para a especialidade dele, e ele encaminhou a minha mãe para a neurologista ainda quando ela ainda estava andando ainda, né? Porque ele viu que não tinha ali o que ele ia fazer e ela ainda estava andando. Então ele viu que aquilo ali não era por conta da coluna. Mas mesmo assim, depois de um tempo, né, a mãe acabou conhecendo também outro médico que era tanto neurologista como ortopedista, né? Ele tinha as duas especialidades e ele sugeriu que a mamãe fizesse uma cirurgia na coluna. A mamãe chegou a fazer essa cirurgia na coluna, mas também não teve o resultado que esse médico disse que teria. Mas esse outro médico lá do início, que era um médico conhecido da família de confiança da gente, ele já tinha dito que era neurológico. Então, na verdade, não tem exatamente uma causa específica, né, para falar assim, essa é a causa, né? Mas a mãe tem o CID dela lá, enfim, ela parou de mexer da cintura para baixo, né? Só tem movimentos involuntários, né, que a gente chama de espasmos, e ela não mexe, não consegue, enfim, enfim, parou de andar, não consegue mais andar, né? Mas a causa específica certinho, nem os médicos sabem dizer, então eu também não sei dizer. Quarta pergunta, nessa também, que tem a ver com a minha mãe, tá falando assim: o que seria diferente se você tivesse se casado antes de sua mãe parar de andar? Então, eu achei assim um pouco sem propósito, né, essa pergunta, porque então não seria minha história, né? Minha história é essa, né? Minha mãe veio a ficar sem andar e eu ainda não era casada, né? Então essa é a minha história, não tem si, né? Não tem esse si. Mas eu quero aproveitar essa pergunta para falar algumas coisinhas aqui de direito, né? Para vocês entenderem, porque eu acho que aí tem mais a ver, talvez é isso que essa pessoa queira saber, né? Não sei, mas vou falar aqui um pouquinho de direito para vocês entenderem. Quando a pessoa é casada, né, se um dos cônjuges fica doente, a responsabilidade de cuidar do cônjuge
a princípio, né, não é dos filhos, é do cônjuge. Se o marido pode cuidar da esposa, né, ou a esposa pode cuidar do marido, então é o casal ali que é responsável para cuidar, tá? Ah, Dani, os dois estão doentes, ou um já está idoso demais e não consegue cuidar do outro. Aí entra a responsabilidade dos filhos, tá? Ou, né, igual no caso da minha mãe é divorciada, então entra a responsabilidade dos filhos, tá? Então, independente se você vai casar, né? Aí eu falo para quem tá ouvindo, né? Porque eu já estou inserida na situação, né? Eu já sou filha de mãe cadeirante e eu cuido da minha mãe é divorciada, a responsabilidade é nossa, né? Minha, dos meus irmãos e a gente que cuida dela, tá? Então, independente, né? Se você já casou ou não casou, já saiba disso, tá? Enquanto seu pai e a sua mãe, um cuidar do outro, show. Mas um dia lá, quando eles ficarem idosos, ou, né, um ficar doente, o outro, enfim, né, os filhos vão ter a responsabilidade de cuidar. Então não interessa se você casou antes ou se casou depois. Existe uma responsabilidade sobre os filhos, que é uma responsabilidade legal, né, que a gente tem o dever de cuidar dos nossos pais, tá? Então, não importa se você casou antes, se você casou depois, ou se, né, entendeu? A questão é, se ou seu pai ou a sua mãe, né, não tem quem cuide dele, quem tem que cuidar é você. Esteja você casado ou não, tenha você filhos ou não, seja em qualquer situação, você precisa cuidar dos seus pais, entendeu? Então é isso que eu estou fazendo, né? Cumprindo aquilo que é o meu dever, né? Não é? Enfim. Agora, se você perguntou isso aqui já relacionado assim com alguma mudança em mim, talvez assim, né? Você tá querendo saber o que mudou em mim, porque de fato, quando você lida com situações adversas dessa forma, quando você vê alguém que você ama sofrendo e você que tem que cuidar dela, vê ela sofrer e sofrer junto também, porque é difícil, tá? É difícil, não é fácil você ter que lidar com toda essa situação, tanto para quem lida como para quem está na situação, né? Com certeza ninguém queria estar na pele da minha mãe, né? Então, assim, é claro que tem um efeito sobre nós, porque a gente começa a lidar com uma situação que a gente nunca lidou, né? E isso nos faz refletir mais sobre a questão humana da vida, né? A nossa sensibilidade aumenta, a nossa compreensão, a nossa paciência é testada o tempo inteiro, né? Tanto a dela quanto a minha, né? Dos meus irmãos. Então, assim, é uma situação completamente fora do que a vida pintada como um quadro lindo, né? Então a gente passa por situações bem complicadas, bem difíceis de lidar, tá? Então, isso, com certeza, imagino eu que toda pessoa que passa por isso acaba tendo, na verdade assim, né, a pessoa tem a chance de amadurecer, de evoluir como pessoa, né? Nem todas vão evoluir, vão crescer passando por um sofrimento, mas a pessoa tem essa chance, né? Então eu acredito que é algo que faz a gente amadurecer, valorizar mais a vida, entendeu? Ser mais grato pelas pequenas coisas, né? Porque você convivendo com uma pessoa que não anda, a sua gratidão por você andar, entende? Então, assim, por você conseguir fazer um xixi normalmente, né, das suas necessidades fisiológicas, você mesma conseguir preparar o seu alimento, você mesma, entendeu? Então, você acaba valorizando mais a vida, né, valorizando mais ter saúde, né, querendo se cuidar cada vez mais, igual, apesar de que o caso de mamãe não tem uma causa específica, mas, né, a gente vendo ela doente, como a gente não sabe qual foi a causa, né, a gente pensa também no lado assim, vou me cuidar ao máximo que eu puder, para até evitar, né, que algo ruim aconteça, até porque agora a gente como filhos precisa cuidar dela, então a gente não pode também se dar o luxo de não cuidar da saúde, porque a gente precisa estar bem para poder também cuidar dela, né? Então assim, são várias coisas, né, que acabam mudando. Agora, do jeito que você perguntou aqui, né, o que seria diferente se tivesse casado antes, aí de fato não seria a minha história, né? Porque a minha história é essa e é assim que é a minha vida. E essa é a oportunidade que Deus está me dando. Creio que tudo nós podemos colocar, né, de uma forma como que Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso e ele, tudo que ele faz, até o mal, ele transforma em bem. Então, sou grata a Deus, né, pela minha vida, pela vida da minha mãe, né, por tudo que ele tem nos ensinado, apesar das dores, né, apesar das dificuldades, das coisas, né, difíceis da vida.
Então é só ser grata e continuar adorando a Deus independente de qualquer situação, de qualquer circunstância. Amém, igreja? Mais uma pergunta, né? Você não sente falta de beijar na boca? Sinceramente, não. Que incrível isso? Você acha isso incrível? Né? O mundo do jeito que tá hoje tá assim, né? Como assim? A pessoa vive sem beijar na boca, vive sem outras coisas também, né? Na verdade, hoje existe uma idolatria do eu quero fazer tudo que eu quero fazer, né? Uma idolatria do a minha vontade é que tem que ser feita. E com isso as pessoas vão alimentando a carne, alimentando a carne, alimentando a carne, fazendo tudo que a carne quer, né? Só que isso não é o que a Bíblia diz, né? Que a gente precisa fazer, né? Como eu já comentei nesse vídeo. Que eu sempre bato nessa tecla, a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Então, assim, a gente tem que focar, estando solteira, a gente tem que focar nas coisas do Senhor, né? Alimentar o nosso espírito, não a nossa carne, né? Porque como é que você vai matar a sua carne se você está alimentando ela, né? Então, quando a pessoa tá querendo muito, sente tanta necessidade, meu Deus, eu não consigo ficar sem beijar na boca, é porque você tá alimentando isso, né? E às vezes são coisas bobas que você pensa que não, mas isso estimula, né? Às vezes você tá assistindo muito filminho romântico, que tem ceninha própria, às vezes, né, porque mulheres também veem, entendeu? Né, fazendo consigo mesma, então assim, são coisas que você tá ali alimentando a sua carne, ouvindo música, tá, gente? Cuidado com música, né? Música secular, então muita música de dor de cotovelo, esse tipo de coisa. Então você tá alimentando a sua carne, tá ficando carente. Inclusive, eu quero até comentar com vocês que eu vi um recorte de um podcast da Bianca Toledo, né, esses dias, e o cara perguntou na lata, assim, né? Como que você, sendo uma mulher tão inteligente, você foi casar, né, com o ex-marido dela, né, gente? Vocês sabem da história. E aí, olha que interessante, né? A resposta dela foi, né, apesar dela ter consciência, ela sabe que ela é uma mulher inteligente, né, uma mulher de Deus, mas qual foi o detalhe para ela cair nessa conversa, né? Na conversinha, você sabe que as mulheres caem pelo ouvido, né, gente? O que que fez a Bianca Toledo cair na conversa, né, de quem não era a pessoa para ela, né? O que que fez? E ela dá uma resposta, depois vocês procurem aí, gente, tem um corte aí, um podcast que ela entrevistou aí, ela falou de carência, tá? De carência. Então, gente, a gente precisa alimentar o nosso espírito, né? A gente precisa matar a nossa carne, né? Resolver a nossa carência, né? Porque enquanto a pessoa tá carente, se você tá carente, né? Você quer suprir aquela carência. E a carência, né? O pastor Eurípides Mendes, ele diz isso, né? Que carência não se supre, carência se cura, né? Então você precisa ser curada da sua carência, para você entrar no relacionamento amoroso que seja um relacionamento de Deus, tá? Não comece a se relacionar com ninguém se você tá nessa afobação, nessa ansiedade, nessa carência toda, tá? Porque principalmente nós mulheres, né, que a mulher cai pelo ouvir, né, ele vai te jogar uma conversinha ali e daqui a pouco, né, infelizmente acaba fazendo a pessoa tomar decisões erradas. Ainda que não te leve a pecar, né, ali, antes de se casar, mas às vezes como aconteceu com a Bianca Toledo, ela acaba indo pro altar, casou em santidade e tudo mais, mas na verdade ela foi enganada por um cara que não gostava de mulher, né? Então olha só, por quê? E ela responde nesse podcast, que foi por causa de carência, né? Então olha só, gente, que perigo. Então assim, você sente falta de beijar na boca? Não, não sinto. Como é que você consegue ficar assim? Eu tô alimentando meu espírito e tô fugindo da carne. Não tô alimentando a minha carne. Não tô atiçando a minha carne para isso. Entendeu? Então isso que a gente tem que prezar aí. É isso que a Bíblia diz, né? É pra gente ser santa no corpo e no espírito, né? O papel da solteira é esse. Não é ficar de pegação, tá bom? E a última pergunta desse vídeo é: como ter a postura de princesa, né? Eu sempre falo aqui de postura de princesa e tal, como que ter. Então, gente, a resposta a essa pergunta é meu curso todinho. Lá você vai aprender até a postura de princesa, né? É lá que eu falo, né? Uma princesa real, né? Como é que ela age, né? Ela ama seu pai, ela honra quem, né? Dá honra a quem deve honra, ela serve, né? A comunidade, a igreja, a família. Ela, principalmente, né? Ela ama a Deus, ela teme a Deus, ela tem um relacionamento com Deus antes de qualquer coisa, né? Então, assim, são várias coisas para você ter a postura, né, de princesa, a postura de filha de Deus. E você tem que entender a sua identidade, né? Se você recebeu o Senhor,
né, como seu Salvador, né, como filho de Deus, você agora é também herdeira de Deus, co-herdeira com Cristo. Deu-lhes o poder, em algumas versões, o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, se você é uma filha de Deus, você já recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador, então agora você é uma filha de Deus e você tem que agir como tal, né? Agir, ser, né? Eu falo muito isso no meu curso. Então, você precisa ser e agir como princesa, né? Isso é a postura da princesa. E a postura da princesa é baseada no quê? É baseada no que Deus nos deixou na palavra. É baseada no que é a ordenança do Senhor. É baseada na obediência ao Senhor, né? E obedecer é amar a Deus. Por isso que lá, minha primeira aula é sobre amar a Deus. Porque você obedece a Deus por amor a Deus, né? Amar a Deus, obedecer a Deus é amar a Deus, entendeu? Tá tudo envolvido. Então, gente, para se ter a postura da princesa, primeiro você precisa entender, né, aquilo que Deus fala na sua palavra e você tem que praticar aquilo que é falado na palavra de Deus. Inclusive esse versículo, mais uma vez eu vou repetir aqui, que está lá em 1 Coríntios 7,34. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito, né? Então a gente precisa cumprir a palavra de Deus, né? Muita gente está botando, né, o carro na frente dos bois, né? Tá querendo agir, fazer coisas de casada antes de casar, depois que casa não quer fazer o que tem que fazer de coisa de casada. A gente precisa alinhar a nossa vontade, a nossa vida, a prática, né, a nossa maneira de viver com aquilo que é a vontade de Deus para nós, com aquilo que é a ordenança do Senhor, para a gente obedecer a Ele, né, aqui nessa terra, viver para a glória de Deus. É isso que a gente precisa, tá? Então, essa é a postura da princesa. Eu vou deixar aqui embaixo o link, tá? Tem o meu curso aqui, tem o livro, que é o curso escrito, tá? Você também pode fazer o curso através do livro, né? Só que normalmente o livro, o que acontece com o livro, né? A pessoa lê o livro, né? Que tem também e-book e tem o livro físico, tá, gente? Vou deixar os links todos aqui embaixo. Mas o que acontece? Quando a pessoa compra o livro, ela meio que não faz o curso, né? Porque tem as tarefas lá para você seguir direitinho. Então, assim, se você comprar o livro, faça as tarefas tudo direitinho, tá? Que aí você vai como se você estivesse fazendo o curso. Claro que a gente não tem essa interação aqui, né? Que lá no curso são vídeos e tudo, e você pode comentar embaixo e tudo mais, né? Então tem essa diferença, claro. Mas assim, o do livro também, se você se propor, né, de fato, a fazer o curso através do livro, vai ser, né, muito bom para você também, como se você estivesse fazendo o curso. Eu tentei deixar o mais próximo possível do que é o curso falado em vídeo, né, escrito lá para vocês, tá bom? Então, se você ainda não estiver podendo ser minha aluna no curso, compre o e-book, que é o mais baratinho, né? E tem também o livro, que é um pouquinho a mais, mas também não é tão caro, tá? Porque eu vou deixar os links aqui embaixo para você conhecer e conferir aqui, tá bom? Para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer agora uma segunda parte, né? Que ainda tem mais perguntas, que foi da terça-feira passada, e eu vou terminar de responder aqui, tá bom? Então até, tchau!